país atingiu mais de 45 milhões e meio de habitantes com a vacinação completa contra a Covid, ou seja, 2 doses, o que equivale a 21,5% da população nacional. E daí, em meio a esse cenário, está surgindo agora essa discussão sobre a necessidade de uma terceira dose, uma dose de reforço do imunizante. Daí, pesquisas com anticorpos já estão acontecendo em várias partes do mundo, Israel, Alemanha, França, Chile, Uruguai, e começaram agora aqui no Brasil também. Sobre isso e agora sobre outros assuntos relacionados à pandemia, a gente conversa com a médica sanitarista Karina Calife, professora também. Sempre um grande prazer te receber. Tudo bom, Karina? Como você está? Tudo bom, Thalita? Prazer estar aqui com vocês. Karina, é sempre muito importante a gente falar sobre a necessidade das 2 doses, é claro, mas vamos também entender sobre essa possibilidade de uma terceira dose. É pensando já num longo prazo, porque vai precisar, de repente, de um reforço para que os anticorpos continuem assim ativos? Do que se trata isso agora? Exatamente, Thalita. Veja, existe uma necessidade, e isso é super importante que se faça, de entender, essa é uma resposta que a ciência não tem completamente ainda, que é por quanto tempo nós continuamos com anticorpos depois da nossa vacinação, né? A vacinação, seja com qualquer tipo de imunizante. Então, que isso esteja sendo feito nos vários países é importante, a gente tem aqui o próprio Ministério fazendo algumas ações, o Butantan vai iniciar um outro, então tem algumas ações sendo feitas aqui em outros países para a gente saber, depois de 6 meses, como é que estão os anticorpos, eles se mantêm iguais, eles diminuem, e aí a gente vai saber se precisa ou não de um reforço, se precisa ou não, e se esse reforço vai ser da mesma dose, da mesma vacina, ou se a gente vai ter aquela coisa do sistema heterólogo e tal. Então, que é importante olhar para isso, sim. Já temos a resposta em relação a isso ainda não. A gente tem várias respostas de outros estudos. Mas o que é que eu acho que é muito importante nesse momento a gente olhar em relação à vacinação no mundo? Veja, a pandemia ela acontece no mundo inteiro. E a gente não tem só os nossos países, são os vários países. Do mesmo jeito que a globalização está fazendo, a globalização não só das informações, mas também de viagens, de aeroportos e tudo mais, isso se movimenta, né? Então, se você tem um país que não teve acesso, como a gente tem a vários países muito pobres que não tiveram acesso a nenhuma dose de vacina ainda para os seus habitantes, eu acho que isso o próprio presidente, né, da Organização Mundial de Saúde tem trazido isso, a Denise também tem conversado bastante do FDA, então é uma questão humanitária, não dá para a gente começar a pensar em terceira dose em alguns países quando outros países não tomaram dose nenhuma, e a gente tem uma grande população suscetível, porque essa suscetibilidade da população é que faz com que novas variantes aconteçam e que a gente possa ter aí o que a gente diz que é o que a gente não quer, que é uma seleção natural daqueles vírus mais potentes, daquelas variantes, né, com a maior potencial tanto de infectividade, de transmissão, quanto de letalidade, né, de doenças mais graves. Karina, eu lembro que quando os Estados Unidos anunciaram que vacinariam os adolescentes, essa discussão também foi colocada em pauta, né? Tantos países sem vacina para poder vacinar a sua população, talvez seria mais interessante distribuir mais vacinas mundialmente do que vacinar uma faixa etária que não é tão atingida assim pela Covid-19. Se trata disso, né? Se trata da mesma coisa, mas aqui a gente tem uma pequena diferença, que é, precisando depois de 2 anos, voltar a esses espaços escolares. Então, pensando em defender também os professores, as pessoas que trabalham nas escolas, a vacinação dos adolescentes, especialmente, né, aqueles entre 12 e 18 anos, e aí alguns com comorbidade, porque agora não é mais uma escolha, ou faz remoto ou não faz, agora as escolas estão, é obrigatório a volta. Então, pensando nisso, acho que tem. Agora, o que tem de diferente nisso? Uma coisa é você fazer as 2 doses, que é o que está no ensaio clínico. Mesmo um dos primeiros estudos que a Pfizer fez, ele demonstrou que a importância depois da terceira dose, a manutenção depois de 1 ano, era em 86% de eficácia, né, do ensaio clínico, do estudo clínico. E o que estava no anterior era de 95%, ou seja, ainda é uma eficácia muito grande depois de 1 ano das 2 doses. A gente tem uma proteção para esperar um pouco por isso. É provável que precise fazer mais outra dose? É provável, Thalita. Isso é o que deve acontecer, como acontece com a vacina de gripe, que todo ano a gente precisa tomar, inclusive atualizar as novas variantes. Por exemplo, H1N1, todo ano a gente faz isso. Como é que aconteceu, quais foram as variantes que circularam. Então, isso acontecerá.
eu não tenho dúvida que, de alguma forma, a gente terá algumas necessidades, em especial para algumas vacinas que tiveram uma efetividade um pouco menor em algumas faixas etárias, e também tem aqueles grupos de pessoas imunodeprimidas que também têm uma resposta do sistema imune diferente. Então, a gente tem que olhar com tudo isso. Mas agora a nossa grande questão tem que ser vacinar a população mundial, pelo menos com 2 doses, porque, inclusive, para a variante Delta, que é a que a gente tem hoje, que está em maior circulação no mundo, a mais transmissível, infectante e também letal, é importante que a gente tenha as 2 doses, pelo menos. Isso é fundamental. Falando em variante Delta, tem informação nos Estados Unidos, e daí é isso, a gente localiza um pouquinho esses sinais no mundo para saber o comportamento, inclusive, da Delta aqui no Brasil. E daí tem um sinal bastante interessante que vem dos Estados Unidos, que é o total de novos casos diários chegou a 118 mil, que é um maior nível desde fevereiro lá nos Estados Unidos. As mortes aumentaram 89% nas últimas 2 semanas. Mas a gente sabe que os Estados Unidos também é um caso um tanto quanto específico, porque existe um movimento muito grande anti-vacina, né, Karina? Parece que 50% da população está vacinada e esses outros 50%, mesmo tendo doses disponíveis, não quer se vacinar, o que é uma situação muito diferente da que a gente tem aqui no Brasil, que todo mundo quer se vacinar e falta vacina, né? Então, assim, é para a gente ficar de olho nessa situação da Delta e como ela tem se mostrado potencialmente perigosa lá nos Estados Unidos. Exatamente. Veja, mesmo com esse movimento anti-vax, eles têm nos Estados Unidos quase 50% da população. E o que é que a gente tem com essa variante Delta? A variante Delta, ela se demonstrou, mesmo para as vacinas com maior resposta nos ensaios clínicos, como a Pfizer e a AstraZeneca, eles com uma dose só, a Delta só tem 33% de resposta. Então, por isso que eles estão em vários estados, em vários lugares, diminuindo esse intervalo de doses, porque é importante ter a segunda dose, né? Então, com as 2 doses, ela volta para um patamar de proteção muito interessante, que é algo em torno de 78%. Então, que é muito bom para aquilo que a gente precisa, que é essa resposta coletiva e a resposta individual. Isso eu falo, inclusive, para as situações graves, para adoecimento e morte, e também para pegar a doença, né, propriamente, de um jeito real também aqui. Agora, se você olha o que está acontecendo, é com essas pessoas que não se vacinaram que a Delta mais se distribuiu, mais aumentou, mais ampliou os casos. Isso aconteceu fortemente nos Estados Unidos, aconteceu também na Europa, em alguns países, especialmente no Reino Unido, a gente teve um aumento grande. A França, que já tinha as 2 doses, teve um pouco menos. E a gente acabou de ter na China, né, agora um aumento de 5 casos nos últimos dias, e eles já aumentaram todas as questões de distanciamento e tal. Então, você vê que com muito menos do que a gente, porque a gente tem uma diminuição que se deve à vacinação que a gente tem, e como você está dizendo, o Brasil nisso é fantástico, porque a gente tem uma população que quer se vacinar, e precisamos ter as doses para distribuir, né, Thalita? Mas se a gente continuar assim, a gente tem menos de 22% da população vacinada. Então, a gente precisa correr contra essa variante Delta, sabe? Porque, apesar dela ser mais infectante, dela ser muito... Ela tende a ter uma curva mais curta, aparentemente, do que as outras. Sim. A gente está olhando para isso. Então, se a gente responder de um jeito rápido, vacinar bastante, tiver as outras medidas, a gente tem uma possibilidade de passar por ela com um pouco menos de dificuldade, mas a gente está esperando a qualquer momento explodir essa coisa do aumento de casos, com todos os cientistas, os pesquisadores estão, epidemiologistas, infectos, estão em atenção, esperando, porque a gente vai ter um aumento pela Delta, não tem nem como dizer que não. Agora, o tanto que isso vai acontecer depende de tudo isso, né? Sim. Ô, Karina, inclusive juntando o que a gente falava sobre a vacinação no mundo e a variante Delta, quando a gente fala da importância da imunização coletiva, é por conta disso, é para que não surjam, inclusive, novas variantes como essa que surgiu na Índia e tomou o mundo todo, né? Então, se a gente tem continentes inteiros com uma taxa de vacinação muito baixa, a gente dificilmente vai superar a pandemia. Exatamente, não tem como superar. O pacto coletivo da vacinação é isso. Por isso que não faz sentido a gente escolher vacina. Existem diferenças entre as vacinas? Claro, a gente está aí demonstrando isso pela ciência. Mas todas correspondem àquilo que a gente precisa, que é uma diminuição dos casos graves de internação,
né? E de morte, de óbitos, porque uma coisa é você passar pela doença e conseguir ter uma resposta adequada, não ficar com aquilo que a gente chama da Covid por mais tempo, da síndrome pós-Covid. Então, a vacina vai ajudando a tudo isso. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, tomou 2 doses de vacina e pegou, a vacina não funciona. Funciona, porque poderia ter pego as 2 doses muito mais gente, ter pego, além das 2 doses, muito mais gente, poderia ter tido casos muito mais graves. A gente não está com o sistema colapsado que a gente já teve, o que não quer dizer que vai ficar assim para sempre, porque se outras, como você disse, se outras variantes elas aparecem nessa circulação nos lugares, e como ela aparece principalmente entre os não vacinados, e aí, Thalita, uma variante nova pode não responder à vacina, pode ser a melhor do mundo que você já tomou. Por isso que o pacto coletivo que você traz, ele é fundamental. Quanto mais pessoas tiverem tomado a vacina e as 2 doses da vacina, a não ser que seja aquela que é dose única, mas essas que são 2 doses, é bem importante que a gente garanta. Não faltem na vacinação, não deixem de ir no período adequado, que isso é bem importante. Karina, é isso então. Agradeço demais sua participação sempre aqui com a gente, viu? Um beijo enorme para você e até semana que vem, Karina. Um beijo, Thalita. Até a próxima semana.